Is it? Bom dia. Good morning. Not a bad start. By the time I'm coming back here, we will be able to sustain a bit of a conversation. Quem sabe talvez numa outra ocasião onde eu venha visitar novamente, eu terei condição de ter uma conversa com vocês em português. Please turn your Bibles to the book of Ephesians Abramos again. as nossas Bíblias à carta de Paulo aos Efésios. In chapter 1, we will read from verse 15 to 23. E no capítulo 1, nós vamos ler Verse 15 do to versículo 23. 15 até o 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Ontem nós lemos até o versículo 14. E hoje nós vamos ler o final desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Yesterday we began the discussion on Christ's headship. Ontem nós começamos o nosso tratamento desse assunto de Cristo como cabeça da igreja. We started considering Christ in a historical context. E começamos a considerar Jesus Cristo no seu contexto histórico. And when we reflect on the headship of Christ, it is important we recognize that it's a headship that has its genesis in heaven before the foundations of the earth. E quando consideramos a questão de Cristo ser o cabeça da igreja, temos que considerar que é algo que começou lá, teve o seu início, o seu gênesis antes, na eternidade, antes da fundação do mundo. And what we see in the fullness of time in Christ coming in the flesh E na plenitude dos tempos, nós temos Jesus Cristo vindo na encarnação. is but a realization of an eternal plan. É uma concretização de um plano que é eterno. We took time to establish that Christ is the head of the church. E durante um tempo nós nos demoramos estudando a questão de que Cristo é o cabeça da igreja. And that he rules the entire universe preeminently through the church. E que ele rege o universo preeminentemente através da igreja. And this is not something that is fully appreciated in the church. E eu acho que a igreja não entende muito bem essa questão. We tend to clip the wings of our Lord Jesus É como Christ. se nós estivéssemos podando aqui as asas do nosso Senhor Jesus It's as Cristo. if his rule is confined to the church É como alone. se a sua regência estivesse confinado ao campo da igreja. But no, brethren, the church is the foundation on which he launches himself to rule the earth. Mas não, irmãos, a igreja é o fundamento através do qual ele exerce a sua regência sobre todas as coisas. In the
endeavor to subdue the hearts of men, it is through the church that Christ is subduing the earth. Essa ação de subjugar o coração dos homens é realizada através da igreja. This morning, however, E nesta manhã, entretanto, we want to focus on the transitions to Christ's rule in the church. nós queremos focalizar nossas atenções nessa transição de Cristo à assunção da sua posição como cabeça da igreja. Of primary importance, it must be acknowledged that even before his physical appearance in the world, E de importância cabal nós considerarmos que antes da sua encarnação, Jesus was the head of the embryonic church in the Old Testament. ele era o cabeça da igreja em sua forma embrionária no Antigo Testamento. And so he appears even in the Old E Testament. ele tem as aparições mesmo no Antigo Testamento. In patriarchal times as well as the Mosaic Na era dos dispensation. patriarcas, bem como na era de Moisés. So there he's foreshadowed as the prophet, priest, and great king. E ali nós temos a pré-configuração dele como profeta, sacerdote e rei. But not until the incarnation Mas isso não se concretiza até mais tarde. does Jesus take a formal and personal presence in the church. É que ele exerce a sua presença formal na igreja. He does this first by personally heading that band of early disciples. E ele faz isso gradativamente, iniciando com os de seus discípulos. And as you well know, they were of Jewish descent. E nós sabemos que ele é de ascendência judaica. It's only later, upon the pouring of the Holy Spirit, does this spread to the rest E of the earth. somente após o derramar do Espírito Santo é que ela se estende internacionalmente. And so today, here in South America and out there in Africa, we can be beneficiaries of this ministry. E agora aqui na América do Sul, aqui também lá na África, nós usufruímos os benefícios dessa abrangência contida na igreja. Although Jesus has from eternity been the head of the church, Ainda que Jesus Cristo, desde a eternidade, é o cabeça da igreja, this mantle was only placed on him formally after earning the right. esse manto ele foi colocado sobre ele num determinado tempo aqui. Earning the right through what we might refer to honestly as the rugged path of obedience unto death. Quando ele adquiriu os direitos através da sua obediência. And the passage we have just read from E o texto que nós acabamos de ler gives us a synopsis of three important aspects of Christ's headship. nos dá um resumo de 3 aspectos importantes dessa situação de Jesus Cristo como cabeça da igreja. And this morning I want to draw your attention to these three E aspects. nesta manhã eu gostaria de chamar a sua atenção para esses 3 aspectos. I'd like us first to consider the precipitants of Jesus' headship. E eu gostaria que, em primeiro lugar, nós considerássemos as coisas que precipitaram ou que causaram essa situação de Jesus Cristo como cabeça da And igreja. secondly, the expanse or greatness of this headship. E, em segundo lugar, a expansão, a abrangência dessa posição como cabeça da igreja. And then we also want to consider the pivot of this headship. E também, em último lugar, nós iríamos considerar essa posição de Jesus Cristo como cabeça da igreja, como pivô, como ponto central. Firstly, then, the precipitants of his headship. Vamos ver aquelas coisas que precipitaram Jesus Cristo como Now, please cabeça da remember, we igreja. have already considered that he is head before the foundations of the earth. Lembrem-se que nós sabemos que ele é o cabeça da igreja desde a eternidade, desde a fundação do mundo. In eternity, he was chosen by the Father to be the head of the church. Na eternidade ele foi escolhido pelo Pai para ser o cabeça da igreja. And there he united himself with his people, the church. E ali ele une-se a si mesmo com o seu povo, a igreja. What we are seeing now is the formal realization, the personal involvement of Christ in this process. Mas o que nós estamos vendo agora e estudando é essa
concretização formal desse entrelaçamento de Jesus Cristo com o seu povo. So in a sense, we are saying, although he was head from all eternity, Em um sentido, nós estamos dizendo, ele é o cabeça da igreja desde toda a eternidade. he is only crowned at the end of this process we are about to describe. Ele é apenas coroado como tal no fim desse processo que nós estamos descrevendo. It's only when he ascends to the right side of majesty, É quando ele ascende aos céus e está lá à destra em sua majestade. and there is enthroned, that he is now formally head of the Quando ele church. está ali entronizado, ele formalmente recebe essa classificação como o cabeça At da least igreja. only then do the angels and the other holy beings in heaven and here on earth recognize that E lordship. os anjos e os outros seres celestiais ali reconhecem formalmente essa posição dele como cabeça da igreja. And as we consider the precipitants of this headship, E quando nós consideramos as coisas que precipitaram essa situação dele como cabeça da or igreja, the things that trigger this headship into place, ou aquelas coisas que acionaram a sua posição como cabeça da we igreja, must start with the resurrection. nós temos que começar com a ressurreição. In a sense, yesterday we've already considered the humiliation of our Lord Jesus Em um Christ. certo sentido, nós já falamos sobre o estágio de humilhação do nosso Senhor How that Jesus he Cristo. came in human flesh. Como ele veio em forma humana. The entire Godhead would be wrapped in human E flesh. como a plenitude da divindade se assume a humanidade, a And forma humana. we see that he became man for the sake of man. E vemos como ele tornou-se homem por causa do homem. It was a practical demonstration of his commitment to this union. Uma demonstração prática do seu comprometimento com essa união. So it's not lip service union. Não é apenas uma coisa falada da boca para fora, It's not union by mere decree. não é apenas uma união que está formalmente num decreto, It's a practical, painful process of uniting himself with you and I. mas é um processo prático unindo você a ele. And it starts with the degrading exercise of God becoming man. E começa com esse exercício que é um exercício que é penoso de torná-lo homem, de The Creator- assumir a The humanidade. Creator compacting himself into humanity. O Criador compactando-se a si mesmo nas limitações da humanidade. And we see that he must die E nós vemos que ele deve morrer in order to fulfill the requirements of the law. para que ele possa preencher os requerimentos da lei. And all that in order E tudo isso acontece to make us one with himself. para que nós possamos ser um com ele. So that in his life and in his death, we might be represented. De tal maneira que na sua vida e na sua morte nós possamos adequadamente estar ali So representados. that's union in his humiliation. Então isso é união na sua humilhação. He was doing it for us on our behalf. Ele estava fazendo aquilo por nós e por nossa causa. But when we talk about the headship of Christ proper, Mas quando nós falamos apropriadamente sobre essa posição de Cristo como or better, cabeça da igreja, or better still, him being crowned as Lord, e chegando ao ponto da sua coroação como Senhor, it comes to the fore with his resurrection. isso daqui encontra a sua plenitude na ressurreição. So this was what we might refer to as the most significant preface to his installation as head. Então nós podemos dizer que esse daqui é um ponto mais importante nessa cerimônia de instalação dele como cabeça da igreja. And there are certain things that are affirmed by his resurrection. E algumas coisas são afirmadas por sua ressurreição. For instance, it demonstrated the acceptance and efficacy of his sacrifice before God. Por exemplo, demonstra a eficácia do seu sacrifício perante Deus. Romans 4:25 puts that clearly. E Romanos capítulo 4, versículo 25 coloca isso com clareza. So in the resurrection is a validation of the priesthood of our Lord Jesus Christ. Na ressurreição existe uma validação do sacerdócio do nosso Senhor Jesus Who as Cristo. it were enters the heavens with his blood, E ele adentra os céus com o seu sangue. entering the very holy of E ele holies, entra do Santo dos Santos, demonstrating that atonement has been made. demonstrando que a expiação foi And completada. that justification can be issued to his people.
e que a justificação pode ser administrada ao seu povo. So that is the resurrection. Então isso é a ressurreição. But secondly, it also earned him the right to be judge of the world. Mas também isso garante a ele o direito de ser o juiz sobre o mundo. Acts 17:31 puts that clearly. E Atos capítulo 17, versículo 31 dá clareza a isso. So in Christ rising from the dead, Quando Jesus Cristo ressurge dos mortos, defeating death as it were, ele derrota a morte, he was validating his kingship. ele está validando ali a sua posição como rei, Because upon his resurrection, he must now sit as judge, porque agora, na sua ressurreição, ele senta como juiz, judge of the universe. juiz do universo. So there you are, Jesus risen from the dead, affirming his kingship. E aqui nós temos Jesus Cristo, ressurreto dos mortos, aqui reafirmando o seu reinado, a sua posição de rei. Furthermore, the resurrection would serve as the ultimate sign that he was the Christ. Além disso, a sua ressurreição afirma categoricamente que ele é o Cristo. Who do men say that I am? He asked. Quem dizem que eu sou? Pergunta ele. And who do you say that I am? E He quem, asked his quem disciples. dizeis vós que eu sou? Upon saying you are the Christ, E quando a afirmação vem que tu és o Cristo, the Lord Jesus says, keep your mouth shut Jesus Cristo diz, fique calado. until the resurrection. Até a ressurreição. As if to say the resurrection would be the grand occasion when the Christ is affirmed. É como se ele estivesse dizendo que a ressurreição é que traria a grande afirmação de que ele é o Cristo. Romans 1 and verse 4 has something additional to say about the resurrection. Romanos 1, capítulo 4, tem algo a dizer sobre a ressurreição. It gave resounding proof of his deity. Ela deu uma prova cabal de sua divindade. Now, not only always do we reflect on this, ladies and gentlemen. E nós não nos refletimos com tempo suficiente nessas verdades. We don't irmãos e always irmãs. appreciate the importance of the resurrection Nem sempre apreciamos a importância da in ressurreição. affirming the claims of our Lord Jesus Christ. Na afirmação dessas demandas, dessas proclamações do nosso Senhor Jesus The Cristo. resurrection was crucial in demonstrating that Jesus was a prophet, priest, and king. A ressurreição é crucial na constatação de que Jesus Cristo é profeta, sacerdote e The rei. Christ of prophecy. O Cristo da profecia. But even more than that, Mas mais do que isso, the resurrection would demonstrate in spectacular style that he was God. mas a ressurreição demonstra de uma forma toda espetacular de que ele é Deus. And so when we sing about the resurrection, Então, quando nós falamos e we are cantamos sobre a ressurreição, affirming that our Savior was God. nós estamos afirmando que o nosso Salvador é Deus. And this is demonstrated in the fact that he raised himself by his own power. E isso é demonstrado de que ele ressurgiu a si mesmo pelo seu poder. Well, so much for the resurrection. Vamos parar aí sobre a ressurreição. And verse 20 of chapter 1 Ephesians Mas o versículo 20 do is capítulo where 1 I'm de Efésios, extracting this truth that the resurrection of our Lord Jesus Christ was significant. nós temos aqui também uma coisa importante sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, In affirming his headship. porque afirma essa posição dele como cabeça da igreja. But verse 20 seeks to draw attention to something else. Mas The same 20, verse 20 of Ephesians 1. Mas o versículo 20 nos chama a atenção para uma outra coisa. It doesn't only talk about the resurrection, Não fala somente sobre a ressurreição, prefacing his installation as Lord of the church, como um prefácio de sua unção ou sua ordenação ou a formalização como cabeça da igreja. the ascension is also identified as party to that. A ascensão de Cristo também é identificada como sendo um desses passos direcionados a isso. Because it facilitated his exaltation. Porque isso facilita a sua exaltação. Indeed, this marked the formal installation and public acclaim of Christ's lordship over E the isso universe. marca exatamente essa cerimônia dele ser confirmado como o cabeça da igreja. And herein is seen the glory of the union of Christ with his church. E aqui nós vemos a glória dessa união de Cristo e a sua igreja. Christ died
Cristo morreu, but he did not die for himself. mas ele não morreu por si mesmo, And strictly speaking, he did not die alone. e ele não morreu sozinho, We died with him. nós morremos com ele. Christ rose Cristo ressuscitou, not for himself and não not para alone, para ele próprio e não sozinho, but we rose with him. mas nós ressuscitamos com ele. He ascended and we ascended with him. E ele é assunto aos céus e nós ascendemos também com ele. And believe it or not, E creia, acredite se quiser, when he's seated at the right side of majesty, we are seated with him there. quando ele está assentado à destra de Deus, nós estamos assentados junto com eles lá. And when we look at ourselves as nobodies today, E nós olhamos para nós e achamos que não somos ninguém. in the face of the many great tyrants that make us feel like we are nobodies, No meio de grandes tiranos que fazem com que nós tenhamos essa sensação de que não as somos God's nada. people, when we compare ourselves to the greats and the wealthy and the powerful of this E world, como povo de Deus, às vezes nós nos comparamos aos grandes, aos poderosos dessa terra. and we are made to feel inferior. E somos levados a sentir que somos inferiores. And sometimes the inferiority is as a result of the way God made us. E muitas vezes a inferioridade vem, a sensação de inferioridade vem da maneira como Deus nos fez. It may be based on gender. Pode ser baseado no gênero. It may be based on tribe and race and many other Pode ser things. de procedência, a procedência de uma tribo, de uma raça específica. And this aggressive competitive world makes us feel like we are nobody much of the time. Esse mundo competitivo, ele faz com que nós nos sintamos como se fôssemos nada. All that we might remember, ladies and gentlemen. Mas que nós possamos nos lembrar, irmãos e irmãs, Almost insignificant soul in the corner of this que auditorium. a alma mais insignificante no meio desse auditório aqui Remember that the triumphs of Christ are the triumphs of the saints. possa se lembrar que o triunfo de Cristo é o triunfo dos santos. This doctrine of the union of the church and the doctrine of the headship of the church Essa doutrina da união da igreja, essa doutrina do senhorio de Cristo sobre a igreja, is the doctrine of your inclusion in the person and being of Christ. é a doutrina da sua inclusão na pessoa de Cristo. Mystically, certainly it is. É uma situação, é uma questão mística, é claro, And organically, as we saw yesterday, mas é também uma união orgânica, because although we are flesh and blood, porque mesmo que sejamos carne and we e struggle ossos, with sin in the mind and in the heart, e mesmo que estejamos com pecados nas nossas and we are vidas, in a sinful realm, e mesmo que habitemos numa situação de and we pecado, constantly struggle with a sense of unworthiness in the mesmo presence que of God. estejamos constantemente lutando com essa sensação de que nada somos. It's a mystery itself that the Holy Spirit Himself dwells within É um us. mistério que o Espírito Santo, Ele mesmo, Ele habita em nós. Just as it was true that Christ took upon our nature, Da mesma forma como é verdade que Jesus Cristo assumiu a nossa natureza humana, we are taking upon ourselves something of His nature in the person of the Holy Spirit dwelling in nós us. estamos recebendo dele alguma coisa da sua natureza na pessoa do Espírito Santo. Draw inspiration, beloved friend, E extrai a inspiração dessas verdades, from irmãos e passages of irmãs. Scripture like Ephesians chapter 2, verse 6. De trechos como nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 6. That says, and God raised us up with Christ E juntamente com ele nos ressuscitou and seated us with Him in the heavenly realms in Jesus e Christ. nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Notice Jesus. the constant, consistent inclusiveness here. Veja a constante inclusão que está presente nessas palavras. In Christ. Em Cristo. In Christ. Em Cristo. Raised in Christ. Ressuscitados em Cristo. Ascended in Christ. Nós ascendemos em Cristo. Seated in Christ. Estamos sentados à destra lá em That's Cristo. profound union. Isso é uma união profunda. Consider Colossians chapter 3. E verifique também Colossenses capítulo 6. And verse 3 and 4, which says, for you died. Colossians chapter 3, Colossenses capítulo 3, versículos 3 e 4. in verse 3, Porque morreste, for you died.
porque morreste, and your life is now hidden with Christ in God. e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. When Christ, who is your life, appears, Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, then you also will appear with him. então vós também sereis manifestados com ele em glória. Now, quite obviously, you are not dead. Obviamente, nós não estamos mortos. You wouldn't be here if you were among the dead. Se você não estaria aqui se estivesse entre os mortos. You would either be in the mortuary or in the grave. Ou você estaria no necrotério ou numa cova. But Paul says, you died. Mas Paulo diz, você morreu. He's referring to this union. Ele está falando sobre essa união. He's referring to the vicarious death of the Lord Jesus E ele está Christ, falando sobre a morte vicária do nosso Senhor Jesus in which he Cristo, was dying for you and I. na qual ele estava morrendo por você, por mim. So his death was for us. Então a morte dele And we foi were por nós. united in it. E estamos unidos nessa So morte. yes, we died with him. Então é isso, nós morremos com But more ele. exciting for this moment E a coisa mais impressionante nesse momento is the realization that we are raised with him é quando nós nos apercebemos que nós ressuscitamos com and ele. seated in the heavenlies with E que him. nós estamos assentados lá à destra de Deus com ele. Herein is seen the glory of our union with Christ our head. E aqui é que nós vemos a glória dessa união com Jesus Cristo, que é o cabeça So da the igreja. resurrection and the ascension precipitated the headship of Christ. Então a ressurreição e a assunção aos céus precipitam, elas são passos fundamentais nessa posição de Cristo como cabeça da igreja. Now, secondly, let's fascinate ourselves with the expanse of the greatness of this headship. Agora, em segundo lugar, vamos deixar que estejamos também fascinados com a expansão dessa posição de Cristo como cabeça da igreja. Verse 22 of Ephesians chapter 1 O has this to versículo say, 22 do capítulo 1 de Efésios tem essa verdade. that Christ now holds a position that transcends all. A posição que Cristo tem hoje, ela transcende todas as coisas. He is in the heavenlies above all rule. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. All authority. Toda a autoridade. Listen to 1 Peter 3:22. E ouça também o que diz 1 Pedro 3:22. Where Peter echoes the words of the Apostle Paul. E Pedro aqui está ecoando as palavras do apóstolo When Paulo. refers to him as one who has gone into heaven and is at the right hand of God. E ele está se referindo a Cristo da seguinte maneira: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. And there he's not just on the rocking chair as it were having a good time with the E Father. lá ele não está numa cadeira de balanço como se estivesse numa situação de lazer junto ao Pai. He's exercising headship. Ele está lá exercitando o poder desse senhorio. Because here we are told that with angels, authorities and powers having been subjected to him. Porque aqui nós lemos que ele está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos, potestades e poderes. So yes, he now holds a position that transcends all. Sim, e agora ele está numa posição que transcende todas as coisas. But by implication, secondly, he has subjected all alternative power. E, como implicação, ele tem sujeitado todos os poderes alternativos. With Christ on the throne, Com Cristo no trono, the head of the church on the throne, com o cabeça da igreja no trono, he with whom we are one on the throne. com aquele com o qual nós somos um no trono. There is no rival power. Não existe nenhum There poder is que no possa ser alternative rival a ele. power. Não existe nenhum poder que possa ser um poder alternativo a All ele. power belongs to him. Todo poder pertence a As we ele. go into the mission field, please remember E that. como quando nós vamos até o campo missionário, lembre-se disso. As we are confronted with those with authority and power in this universe, please remember E that. quando você estiver confrontando aquelas pessoas que detêm poder aqui nessa terra, lembre-se disso. As the forces of evil array themselves against us, please remember E that. quando as forças do mal estiverem arregimentadas contra nós, lembrem-se disso. The Lord has all power O Senhor tem todo o poder. and He subjected all alternative powers beneath His feet. E Ele subordina todo esse poder debaixo dos seus pés. And our brother reminded that
us of that truth ever so eloquently. E o nosso irmão nos relembrou disso de uma forma muito eloquente ontem. And Paul's statement seems to be pretty loaded, don't you think so? E Paulo fala disso daí de uma forma muito frequente em tudo aquilo que escreve. This very verse in verse 21, it seems to be very loaded. E esse versículo aqui, o versículo 21 do capítulo 1, ele está carregado com essa situação, com essa visão. And the comprehensiveness of possible challenges is also stunning here. E a abrangência dos desafios que estão contidos é surpreendente aqui. All rule and authority, he says. Todo principado e potestade, poder And power and e dominion. domínio, And above every name that is named. e todo nome que se possa referir, Not only in this age, but also in the age to come. não só no presente século, mas também no vindouro. Allusion here clearly is to all creaturely power in whatever form it E exists. a alusão aqui é qualquer poder que emane da criatura em qualquer forma que ele venha se exteriorizar. And in whatever form it expresses itself directly or through second agencies. Em qualquer forma que ele venha se expressar, ou diretamente ou através de um agente secundário. And especially angelic power, because that is the most powerful in the E universe especialmente after God. poderes angelicais, que esses são os mais poderosos que conhecemos. And his power transcends realms. E esse poder, ele transcende It limites. transcends time. Ele transcende também o tempo, Whether now or in the hereafter. quer aqui, quer nesse momento, ou quer nas coisas ainda por He vir. has subjected all alternative power. Ele sujeitou todos esses poderes alternativos. And that is why, beloved friend, E é por isso, amados irmãos, it is a foolish thing to turn your back against such a Christ. que é uma coisa louca você virar as costas a esse Cristo. Whatever the trials, whatever the tribulations, Quaisquer que sejam as provações, as tribulações que possa estar atravessando, whatever the sufferings, quaisquer que sejam os sofrimentos, we have no alternative to Christ. mas nós não temos nenhuma alternativa mais a pessoa de Cristo. No other God can reduce himself to our nature. Nenhum outro Deus pode reduzir-se à nossa natureza. No other God can love us enough to die for us. Nenhum outro Deus pode nos amar ao ponto de morrer por nós. No other God can unite us to himself. Nenhum outro Deus pode unir-se a nós. So that the grand agenda of that union is to emulate the union of God himself within God himself. Então a grande programação dessa união é unir-nos a Deus e Deus conosco, unir cada um de nós, entre nós e com Deus. No God can send God to come in the person of the Holy Spirit to dwell sinful flesh. Nenhum Deus pode mandar outros deuses, como se fosse o Espírito Santo, para fazer morada no coração de corações pecaminosos. So whatever our trials and tribulations, Quaisquer que sejam nossas provações e whatever our tribulações, experiences in this life, quaisquer experiências que eu tenha nessa we can vida, only assume Jesus doeth all things well. nós temos que ter a certeza que Jesus Cristo faz todas as coisas To whom certas. else can we run because you have the words of life? Nós temos ninguém mais a correr, porque somente Ele tem as palavras da vida. Yeah, you are life itself. Ele, a sua vida, a sua própria vida. And so, friends, we have no alternative E to nós não Christ. temos nenhuma alternativa. All alternatives are sinking sand. Todas as outras alternativas que se apresentam são areias movediças. Having said he now holds positions, or a position that transcends all, E agora, tendo já dito que ele tem um posicionamento que transcende todos os outros posicionamentos, and that he has subjected all alternative powers, e que ele sujeitou todos os outros poderes alternativos, we must add this nós temos que adicionar in uma the third coisa. place. Em terceiro lugar, That he is granted power to conquer the universe with his gospel mission. ele recebeu esse poder de conquistar o mundo com a sua missão evangelizadora. Using the potent vehicle of the church. E utiliza nessa missão o veículo poderoso da igreja. So at the end of the day, let's look at it this way. Então vamos olhar dessa maneira. We're not wrestling against flesh and blood, Nós não estamos lutando contra carne e sangue, or principalities or powers. principados ou potestades.
but spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. mas os espíritos da impiedade nos lugares celestiais. So on the surface, the forces of evil might portray themselves as if they are governments, A força do mal pode expressar-se como se fosse governo, por exemplo, institutions and ou organizations. uma instituição, ou uma organização. They might posit themselves as human beings. Ou ela pode se expressar através de seres humanos. That's all a mask. Isso tudo é uma It's máscara, all uma a cobertura. veil. It's all a veil. É apenas um véu. Behind that are spiritual forces of wickedness in the heavenly and earthly places. Mas por trás desse véu, por trás dessa máscara, existem essas forças da impiedade. So when we're thinking of Christ as head over the church Como quando nós estivermos pensando de Jesus Cristo como cabeça da igreja, and the inefficient church as the efficient instrument to achieve his end, e a igreja mesmo deficiente, mas como sendo aquela que é eficiente em atingir os objetivos. we must recognize that it is the spiritual forces behind those human appearances that he is targeting. Nós temos que identificar que ele é a força espiritual para atingir aquelas forças reais que estão por trás das que estão na frente como And máscaras. so you and I that are members of this body of Christ Jesus called the church, Então eu e você que estamos aqui como membros da Igreja de Cristo, of all humans must consider themselves the most privileged and blessed. entre todos os humanos, nós temos que nos considerar os mais privilegiados e os mais abençoados. God has bypassed multitudes upon multitudes. Deus passou por cima de multidões após multidões. He chose you, Ele you and escolheu you, você, to be one of those with whom he will unite himself. para ser um daqueles com os quais ele vai unir-se. A union that is more intimate than the marriage union. Uma união que é mais íntima do que a união que acontece num casamento. A union ultimately that can only be compared to that of the Trinity. Uma união que é comparável apenas àquela que existe dentro da And Trindade. so we must consider ourselves truly blessed, Então temos que nos considerar verdadeiramente highly abençoados. honored among all humans, highly honored among all humans. E temos que nos considerar numa posição superior aos demais humanos. And we must live as such E temos que viver em cima dessa consideração. in our attitude to obedience to the law of God, Em atitude de obediência a in Deus. our attitude to resisting temptation and sin, Em atitude de resistência in à the way, tentação e in ao the way we pecado. worship our God. E na maneira como nós adoramos ao nosso Deus. Ours is a profound experience with God, the Holy Spirit. Nós temos uma profunda experiência com Deus, com o Espírito Santo. And we are the people God has chosen E nós somos o povo que Deus escolheu to roll back the frontiers of Satan para que nós estejamos expandindo para trás ou empurrando para trás as fronteiras que foram delimitadas por Satanás. And I believe that's our business here on earth. E eu creio que esse é o nosso negócio aqui na That's Terra. what we are doing in our workplaces and schools, É isso que nós estamos fazendo nos nossos lugares, nas nossas in our escolas, neighborhoods and families. nas nossas vizinhanças, nas nossas famílias. We are announcing to our children Nós estamos anunciando aos nossos the filhos lordship of Christ o senhorio de Cristo over all other lords, sobre todos os outros poderes, all other gods, sobre todos os outros deuses, and all other religions. sobre todas as outras religiões. We are the messengers of Nós God. somos os And God has chosen no other. mensageiros de Deus. He has chosen no other institution, no other people, no other E individuals. ele não escolheu nenhuma outra instituição, nenhuma outra instituição, ou nenhum outro povo. If there is anything among men that is experienced, Se existe alguma coisa entre os homens que tenha que ser it is a experimentado, sense of high privilege. é esse sentimento de um privilégio muito grande. When you're sent as an ambassador of a kingdom of a king. Quando você é enviado como um embaixador de um rei, de um And I'm sure reinado. if the head of state
of the Republic of Brazil E como representante de um chefe de Estado como o Brasil, appointed you to represent him in whatever mission anywhere se in the ele, world, se ele aponta uma pessoa para representar a nação em you would alguma consider maneira, yourself among the most blessed você consideraria você extremamente privilegiado, because you love your country, porque você ama o seu this país, beautiful country. esse belo país. And I saw a bit of it in the Amazon that side. It's a beautiful E country. ontem eu estava no Rio Amazonas e é muito belo. And you consider yourself privileged among the many millions of this republic to be sent. E você consideraria você que é privilegiado dentre os milhões que existem aqui nesse país se você fosse enviado nessa missão. But this is God of the Mas aqui universe nós temos o universo de Deus that sends us to fellow men que está nos enviando aos nossos semelhantes to announce the good news para anunciar as boas novas. that God became flesh to unite himself with flesh, Que Deus tornou-se carne para unir-se a essa carne, that flesh might experience something of God para que a carne possa experimentar a Deus and be saved for all e eternity. para que possa ser salvo para toda a eternidade. It is this authority É essa autoridade that Christ carries que Jesus Cristo leva sobre si. as he commissions us to the world. Quando Ele nos comissiona e nos envia para todo mundo. His power transcends all. O seu poder transcende todas as coisas. And as we well know, he has subjected all authority beneath his feet. E nós sabemos que Ele sujeitou todas as autoridades debaixo dos seus pés. So when you hear him say, go therefore E quando nós ouvimos Ele dizer, ide and make disciples of all e nations, faça discípulos sobre todas as nações, you must recognize the great depth, width, and height of his power. você tem que reconhecer toda a profundidade, toda a abrangência, toda a largura, a altura desse poder que Ele He tem. has triumphed over his foes. Ele tem triunfado sobre todas as coisas. He has triumphed over the greatest enemy, death and Satan. Ele triunfou sobre o maior dos inimigos, que é a morte e Satanás. He has earned the right to say, go therefore. Ele adquiriu esse direito de dizer, ide. And you will read, for instance, in Acts chapter 5, E você lê, por exemplo, em Atos capítulo 5, in verses 31 and 32, versículos 31 e 32. God exalted him at his right hand as leader and savior. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, To give repentance a fim de conceder a Israel o arrependimento to Israel and forgiveness of sins. e a remissão de pecados. And we are witnesses to these things. Ora, nós somos testemunhas desses And fatos. so is the Holy Bem Spirit, assim o Espírito Santo, whom God has given to those who obey que him. Deus otorgou aos que lhe Again obedecem. in Philippians chapter 2 verse 8 and 11 we read, E também em Filipenses, capítulo 2, and being found in human versículo form, 8. he humbled himself, becoming obedient to the point of death. And being found in human form, he humbled himself, becoming obedient to the point of death. That is Philippians 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Therefore, Versículo 7. Antes de a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura de homem, figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. so whether in heaven or earth, Quer nos céus, quer na terra, now or forever, agora ou para sempre. no government, no prophet, Nenhum governo, nenhum profeta, no religious leader, nenhum líder religioso, no savior sits outside the dominion of Christ. nenhum autoproclamado Salvador está fora desse domínio He exercido por alone, Cristo. he alone is savior of mankind, and he alone. Somente Ele é o Salvador da humanidade, somente Ele. So all worship must be attributed to him. Então toda adoração tem que ser direcionada a Ele. Beloved saint, Meus santos amados, you are on the winning side. você está no lado ganhador. If you're a child of God, Se você é um filho de Deus, victory is secure. a vitória está assegurada. But let's
finally consider the pivot of his headship. Mas vamos finalmente considerar aqui o pivô, o ponto central dessa posição de Cristo como cabeça And da we've come igreja. down to verse 23. E nós iremos aqui a Efésios, capítulo 1, versículo 23. Where we are told God gave him as head over all things to the church. E nós vemos aqui que Deus o deu todas as coisas com relação a ele, todas as coisas ele deu a Cristo, deu à igreja. Versículo 22. Which is his body, the fullness of him who O fills qual é o all seu in all. corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. So here we are appreciating that Christ sustains an extraordinary relationship with the church. Então aqui nós apreciamos e vemos que ele tem um relacionamento todo especial com a igreja. And falling on the analogy of the body, E aqui nós temos a analogia do corpo. four things come to the fore here. E quando nós pensamos nisso, 4 coisas nos vêm à mente. First, Primeiro, Christ is described, take note, using the analogy of the body, Christ is described as the head. vejam, usando a analogia do corpo, Jesus Cristo é descrito como sendo o cabeça. And according to Charles Hodge, E de acordo com o teólogo Charles Hodge, this means several things. isso significa várias coisas. Firstly, it means he is the source of life, Significa que ele é a fonte da vida, the source of the church's life. a fonte da vida na igreja. Further, he is its supreme ruler. Segundo, significa que ele é o regente supremo. Then he is ever present with it. E significa que ele está sempre presente com And he ela. is sympathizing with E it. significa que ele está em empatia com ela. And is ever loving it as a man loves his own flesh. E significa que ele está sempre amando ela da mesma maneira que uma pessoa ama o seu próprio corpo. Friends, that is not just intimate, it is profound. Isso não é apenas um relacionamento íntimo, isso é um relacionamento muito mais profundo. So Christ is described as the head of Então the church. Cristo é descrito como sendo o cabeça da igreja. But in saying he's the head, Mas quando nós dizemos que ele é o cabeça, there must be a body. tem que existir um corpo. Anything of a head running around on its own must be horrifying to anybody. Se você vê uma cabeça indo sem um corpo, você vai ficar assustado. That is the stuff of ghosts and stuff that Isso terrify. é uma questão que histórias de espíritos que destinadas a aterrorizar alguém. So if you saw a head just appearing here and then it began to greet you, Se você tiver uma cabeça aqui e ela vier lhe saudar, I don't know how many of you will respond and say, well, obrigado. ninguém vai falar com ela e dizer, como vai você? Obrigado. The majority of us will be looking for the exit A somewhere. maioria de Disappear. nós vai estar procurando aqui a porta de saída para sair Oh, correndo. Christ is the head over somebody. E Cristo é o cabeça de algum corpo. And which is this body? E é esse corpo Believe it or not, it's you and I. que é você e eu. It's the church. É a igreja. It is the organism supremely manifesting his genius and vitality. É o organismo manifestando a sua suprema genialidade e vitalidade. As does the head via its brain, Como a cabeça, através do cérebro, controlling the rest of the body and giving it vitality. controla o resto do corpo, dando vitalidade aos membros. So Christ expresses his genius through the body. E Cristo expressa a sua genialidade através do corpo. It is the one institution, the church, that is among humans God is most intimate with. É aquela instituição entre todas as instituições humanas nas quais Deus demonstra a maior intimidade. The exemplar of Trinitarian harmony and love. O exemplo daquele amor que existe na Trindade. So that's the relationship between head and body. Esse é o relacionamento entre cabeça e corpo. It's also the principal agent of moral cosmic change. É também o princípio da modificação cósmica moral. Much like the terms under which Adam was given the cultural mandate. É muito semelhante aos termos dos quais Adão recebeu o mandato cultural lá em The Gênesis. cultural mandate of production and reproduction. O mandato cultural que Adão recebeu de produção e de reprodução. So, Christ is the head, Cristo é o cabeça,
And you and I, whatever our inefficiencies and deficiencies, we are the body. E eu e você, quaisquer que sejam nossas deficiências ou ineficiências, nós somos o corpo. But thirdly, E terceiro, being Christ's body, the church complements Christ. como somos o corpo de Cristo, nós complementamos a Cristo. And that's the way Paul puts it in Ephesians chapter 1 E é assim que Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, and verse 23. no versículo 23. Which is his body, the fullness of him who fills all in O all. qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Now, I am fully aware E eu tenho plena convicção that there are different views to the interpretation of this verse. que existem diferentes interpretações a esse versículo aqui. There are those who understand it to mean he's the one who fills us with his fullness. Existem alguns que acham que Paulo está falando aqui que ele nos preenche com a sua plenitude. And I agree with them. Eu concordo com isso. But I also understand this to mean more than that. Mas eu acho que significa um pouco mais do que isso. And the way Paul has structured his language lends itself to this E a understanding. forma como Paulo estruturou o seu linguajar, a sua forma de tratamento, nos leva a esse pensamento. He refers to the body Ele faz referência ao corpo as the fullness of him who fills all como things. sendo a plenitude daquele que a tudo enche. And again, ladies and gentlemen, this is an extremely profound truth. E, mais uma vez, irmãos e irmãs, essa é uma verdade extremamente profunda. These are heavy stuff Isso é uma coisa bastante intensa, that require meditation, que requer a nossa meditação, that must cause us to be still and just reflect on what God is doing for the que church. faz com que nós paremos um momento e passemos a refletir aquilo que Deus está fazendo pela igreja. How can the all-sufficient God Como pode o Deus que é todo suficiente, autossuficiente portray em si, himself as if he is incomplete without the church? retratar a si mesmo como se ele fosse incompleto se ele não tivesse a igreja? How can the pathetic church be demonstrated to be the institution that supplements and completes Christ? Como pode uma igreja que é imperfeita enxergar-se a si mesmo como complementando algo de Deus? Frankly speaking, I find that astonishing and I don't understand it. Francamente falando, eu acho que isso é uma coisa surpreendente e eu não entendo plenamente. But that's the nature of a marriage. Mas essa é a natureza de um casamento. You cannot be a husband without having a wife. Você não pode ser um marido se não tiver uma esposa. That's the nature of a body. Essa é a natureza do corpo. You cannot have a head without the body. Você não pode ser uma cabeça se não Once tiver um you corpo. have a head, your completeness depends on your having a body. Uma vez que você tem uma cabeça, a sua plenitude demanda que você tenha um corpo. Once you are the head in the relationship of marriage, your totality depends on having a wife. Se você é o cabeça de sua família, a sua totalidade demanda que você tenha uma esposa. So as soon as this awesome God reduces himself to being a head, Então, nesse momento em que Deus reduz-se a ser o cabeça, or indeed reduces himself to being a husband, ou reduz-se a ser comparado a um esposo, a um noivo, he generates something of inadequacy until there is a body and there is a wife. ele gera esse sentimento de falta de adequação até que exista o corpo para complementar aquilo. If there is anything that is suggested in this profound E truth, se existe alguma coisa que é aludida aqui nessa It's just- verdade profunda, it's just this, ladies and gentlemen, é isso. how God has exalted us unworthy worms. Como é que Deus nos exalta, nós que somos vermes que não merecemos nada. So in what exact sense is the church Christ's fullness, Então, nesse sentido, é que a igreja é a plenitude de Cristo, or Christ's complement? o complemento de Cristo. A head only functions properly when attached to its body. E uma cabeça funciona só adequadamente quando está ligada ao corpo. All Christ does in his ministerial ministry is on behalf of his E church. tudo aquilo que Cristo fez no seu ministério é em favor da sua igreja. And of course, all the church does is for the sake of Christ. E tudo aquilo que a igreja faz é para
servir à cabeça, The Cristo. church is mystically united with him in his actions. A igreja está misticamente unida com ele em suas ações. Christ is the hair, as the head functions through his body, the church, to realize his plan on earth. E Cristo está como cabeça da igreja misticamente unido para concretizar os seus planos desse mundo. He does not depend on the hyena or the tiger to evangelize. Ele não depende na hiena, no tigre para evangelizar. Ants would have been more efficient than humans, but he does not depend on Os them. anjos seriam mais eficientes do que os humanos, mas ele não depende dos anjos. No, he doesn't depend on the Ele angels. não depende dos anjos. Fallen man has been chosen to bring the gospel to fallen man. O homem caído em pecado, é ele que tem que levar o evangelho à frente para Yes. outros que estão caídos igualmente em pecado. And so the head of the church depends on you and I to bring salvation to the rest of the world. Então, o cabeça da igreja depende do corpo para que leve boas novas de salvação ao mundo que está perecendo. Fifthly, only the quantitative and qualitative perfection of the church will secure the consummation of Christ's oneness with the church. I'll need to repeat that. Yes. That's heavy. I knew. Only the quantitative and qualitative perfection of the church. Somente a perfeição qualitativa e quantitativa da igreja. And by quantitative, I mean salvation of all the elect. E quando ele fala quantitativa, ele está falando da salvação dos eleitos. By qualitative, I'm referring to the total sanctification of the saint. E qualitativa, ele está falando do aperfeiçoamento completo dos santos. And the transformation of his fleshly body Yeah. into a spiritual body. E a transformação de um corpo natural no corpo espiritual. So it is quantitative when the entire church is saved to sin no more. E esse momento chega-se ao momento de perfeição quantitativa quando toda a igreja, quando todos os eleitos estão reunidos. And it is qualitative when the church has no sin, but only righteousness and holiness. E a esse momento de perfeição qualitativa quando a igreja não tem mais pecado e todos estão transformados em corpos So we espirituais. are making the point that only the quantitative and qualitative perfection of the church Então, o ponto é que quando essa perfeição quantitativa e qualitativa will secure the consummation of Christ's oneness with the church. vai assegurar, vai concretizar essa união de Cristo com a sua igreja. Now remember where we are going, ladies and gentlemen. Lembrem-se qual é o nosso percurso. We are in a dress rehearsal. Nós estamos aqui fazendo uma espécie de ensaio. Here on earth we are preparing for our marriage. Nós estamos preparando como se fosse um ensaio de um casamento. It's a wedding rehearsal that we are in. Nós estamos envolvidos no meio de um ensaio de uma prática inicial de um casamento que vai ainda acontecer. We are preparing for our marriage with the Lamb, Preparando o casamento com o Cordeiro de Deus. so that the union that was generated in all eternity Aquela união que foi gerada em toda a eternidade might be climaxed in the marriage union with the Son. atingirá o clímax lá nesse casamento que acontecerá. I can't agree more with John Calvin when he said this. E eu concordo plenamente com João Calvino quando ele disse isso. This, he says, is the highest honor of the church. Ele diz isso que é a honra maior que a igreja tem. That until he is united to us, the Son of God reckons himself in some measure imperfect. Até que nós estejamos plenamente unidos com ele, o Filho de Deus, num certo sentido, ainda está no estágio aquém da perfeição. He goes on to say this. E ele diz o seguinte: What consolation is it for us to learn que consolação é para nós aprender that not until we are along with him does he possess all his parts? que até que nós estejamos plenamente com ele, ele não possui todas as suas partes. Or wish to be regarded as complete. Todos deveriam se considerar completos. Now here what Calvin is really saying O que Calvino está realmente dizendo
in trying to demonstrate that the church is the completeness of Christ, quando ele está tentando demonstrar que a igreja é o complemento de Cristo, it's really like a father who decides to complete his joy through the achievements of a son. como se ele estivesse falando de um pai que está procurando completar a sua alegria através do sucesso do seu filho. Or a mother who chooses to contingent her completion of happiness through the achievements of a daughter. Ou uma mãe que decide contingenciar a sua alegria, a plenitude de sua alegria, às coisas que podem ser alcançadas por uma filha sua. Is it an academic accomplishment or a marriage situation? Isso é uma conquista acadêmica ou é uma situação semelhante a um casamento? When a child achieves great heights academically, or when they honorably get married, the parent is thrilled. Quer seja numa conquista acadêmica, quer seja num casamento que é programado, almejado, Their joy is complete. a alegria que sobrevém aos pais é completa, atinge plenitude. It does not mean they were without joy before that. Não significa que não existia alegria antes disso. Before they got any children, they were just as happy. E antes até que os filhos nascessem, havia alegria. So in a sense, the parent has chosen Mas, num certo sentido, os pais escolheram to attach their happiness and completeness of joy through that event. ligar a sua alegria, a sua sensação de alegria a essa situação. And so we are seeing God himself Então vemos Deus, o próprio Deus, determining to allow his son determinando permitir ao seu filho to be only complete in conjugal terms para ser completo em termos conjugais or bodily terms ou em termos corpóreos, when the church is fully and perfectly a part of him. quando a igreja estiver totalmente consolidada como parte dele. Fourthly, ladies and gentlemen, Em quarto lugar, irmãos e irmãs, Christ's rule encompasses the entire universe, a regência de Cristo, ela cobre todo o universo, with the church as his command center. com a igreja sendo o seu quartel-general, o seu centro de comando. So the church is his platform for universal rule. A igreja é a sua plataforma para a regência universal. His strategic subjection of the world in spiritual terms is through the church. A sujeição estratégica do mundo tem a igreja como ponto central, como ponto focal. Hence, the statement which completes what we read earlier on. E assim a declaração que completa aquilo que nós lemos antes. He who fills all in all. Que a tudo enche em todas as coisas. And Calvin's comment is as follows. E João Calvino faz o seguinte comentário sobre isso. This is added to guard against the supposition Isso daqui está colocado para Deus em suposição that any real defect would exist in Christ. que qualquer defeito que venha a existir em Cristo, If he were separated from us. se ele for separado de nós. And so he says he fills all in all. Ele está dizendo que ele então preenche tudo em todas as coisas. So as Son of God, friends, Christ has from eternity ruled the universe. Então, como filho de Deus, ele sempre regeu o universo. For from him, through him, and unto him are all things. Porque por ele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. After his mediatorial work, however, Mas depois do seu trabalho de mediador, Jesus earned the right to rule the universe both as head of the church and for the sake of the church. e Jesus Cristo adquire essa situação, essa posição de reger o mundo através da igreja e pela igreja. So let's anthem the praise of the resurrection and ascension and coronation of Christ. Então vamos reafirmar essas declarações de adoração sobre a
ressurreição e coroação do nosso Senhor Jesus These are Cristo. the things that bring us our victory. Essas são as coisas que nos trazem a vitória. The four implications of Romans 8:28, A implicação plena de Romanos capítulo 8, versículo 28, enunciated in the centrality of the church in Christ's rule, que são enunciadas através da centralidade da igreja na regência, no trabalho de regência de are Cristo. only appreciated when Christ is seen as Lord of the universe, ruling through and for the church. Essas coisas somente podem ser devidamente apreciadas quando nós as observamos e entendemos que essa regência se exerce através da sua posição de cabeça da igreja e através da In igreja. the driving seat is your king. Então, lá na direção de todas as coisas, é o seu rei que está lá. And he is driving for your sake. E ele está dirigindo isso daqui por amor a você. All things in the entire universe Todas as coisas no universo inteiro are working together. estão colaborando, trabalhando conjuntamente. Somehow, though we may not see it, they are harmonizing together. E de alguma maneira, mesmo que nós não possamos perceber, And elas guess estão what? sendo harmonicamente trabalhadas. And guess what? E adivinhe, They are working in this harmonious fashion for the sake of the church. as coisas estão trabalhando conjuntamente a favor da igreja, por And amor à ultimately, igreja. for the glory of God. E, no sentido último, para a glória de Deus. Oh, that we might celebrate the doctrine of the headship of Que nós Christ. possamos celebrar essa doutrina de Jesus Cristo como cabeça da This is the igreja. anchor of the Christian. Isso daqui é a âncora do cristão. This is the hope of the Christian. Essa é a esperança do cristão. But learn that it was triggered by the resurrection and the ascension. Mas aprenda isso, que tudo isso foi disparado, teve como seu ponto central a ressurreição e a sua ascensão aos céus. To God be the glory. A Deus seja toda a glória. Amen. Amém.